Ele é mestre doutor pela PUC, vice-diretor do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Federal do Espírito Santo, professor da Universidade do Espírito Santo, coordenador do professor do IPE de Vitória, autor dos livros Fontes de Tributário, Revogação da Matéria Tributária e Fontes, inclusive traduzido para o espanhol, publicado no período, e advogado. Ou seja, o Tarek faz aquele percurso que o Leonardo tanto cobrava da gente. Ele alia a ciência e a experiência, a teoria e a prática. Eu levei o Tarek recentemente a Maceió para uma palestra na Procuradoria e garanto, Tarek, que ele fez muito sucesso em todos os sentidos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a todos, ao IPET pelo convite. Um pouco sem voz, porque ontem noite não foi moleza. Mas é um prazer imenso estar do lado do meu querido amigo Charles, Aurora, mestre Gabriel Guipo, nosso mestre de todas as horas. Eu estava lembrando, Charles, da sua exposição eu tinha um tio meu, minha família é de imigrantes também, mas são os imigrantes, não esses novos, né? São problemáticos. São imigrantes anteriores. E ele é comerciante. Não tinha outra coisa a fazer senão vender roupas. E você sabe qual a diferença de vocês, advogados, para nós comerciantes? É que eu vendo sapato e vocês vendem conversa. Eu vou lembrando, você falando, estou lembrando meu tio. Enfim, eu vou tentar, numa breve exposição mesmo, trazer tudo que a Aurora e o Charles expuseram, e o Gabriel de certa forma também, e vou tentar aplicar ao processo civil. Então, estou dando meu querido amigo Mantovani, processalista de STIP, e o nosso congresso não teve uma mesa de teoria geral do processo. Então é engraçado como os processualistas, eles são preocupados com o novo Código de Processo Civil, e nós tributaristas também. E os mesmos problemas que existiam, eles vão continuar existindo, porque não basta mudar a lei. Então, eu vou tentar fazer um caminho do construtivismo em direção ao processo civil, com algumas questões, experiências mesmo do dia a dia agora, que são terríveis para nós advogados e, por outro lado, nos fazem crescer. Então, eu vou tentar trazer tudo que a Aurora e o Charles e o Gabriel disseram e tentar aplicar isso. Então, eu vou usar como método mesmo de aplicação na compreensão do processo civil. A primeira questão é que eu recebi esse quadro e isso mostra muito bem o construtivismo lógico-semântico, né? Como nós queremos. Então, acho que está aí como funciona a linguagem e a realidade. Tudo que a Aurora quis dizer na exposição dela está nesse quadro. Estou simplificando, né, Aurora? Mas ali eu tenho o real e aqui eu tenho a mídia. Então, eu vi esse quadro e é o que nós passamos hoje em dia no Brasil, é justamente isso. Né? Várias interpretações, ninguém se entende, e é o que nós chamamos de crise. Nós sempre tivemos a crise aí, né? O que nós temos que fazer é, dentro dessa situação, manter uma coerência. O falecido escritor brasileiro João Paulo Ribeiro, ele tem uma crônica que eu acho que calha, como dizia o Sr. Roque ontem à noite, calha a fideleta nos dias atuais, que é a crônica
vegano. Então o sujeito era vegano e o convidou para ir a um restaurante natural. E no restaurante lá, natural, só tinha salada. E o nome da crônica é O Inferno Verde. Porque ele não gostava. Ele falou, sou carnívoro. A questão que ele diz nessa crônica, em que ele chegou para comer e pegar a salada, e ele não estava gostando daquilo, e na hora que o sujeito foi comer, ele viu uma lesma no alface, em algum lugar lá, e ele ficou revoltado, revoltadíssimo com aquilo. E o João Paulo dizia, olha, eu não entendo porque você é revoltado, porque nada mais natural do que você encontrar uma lesma na alface. Isso não é natural? E aí fica uma situação desconfortável, porque nós somos assim hoje em dia. Nós saímos tomando posições, falando, sem nos preocuparmos com o que nós falamos antes. Né? E isso mostra o atual estágio do Brasil. Então, nós ficamos debatendo entre Jean Willis, Bolsonaro, Eduardo Cunha, né? E nós não conseguimos enxergar isso, esse inferno verde do João Paulo. Porque a linguagem, ela é importante, constrói o sentido. Agora, nós falamos o nome de algo, sempre. Então, eu digo isso porque, se nós não tomarmos cautela, Peter Bruegel é a Torre de Babel. E a Torre de Babel se transforma na nossa realidade agora. E contra isso, talvez que tenhamos que lutar. Veja, o mito explicando a realidade. Quando o homem quis construir a torre para alcançar o céu, Deus logo veio dele e falou assim, aqui eu vou criar uma confusão em vocês. E criou o problema das línguas, da linguagem mitológica, para aqueles que creem, da Bíblia. E o homem não conseguiu mais construir. E isso, trazido para o direito, acontece da mesma forma conosco. Então nós temos que tomar cuidado, Aurora. Assim, já conversávamos muito sobre isso. E ontem na mesa ficava essa conversa também, né? O que nós dizemos e para quem dizemos. Porque uma coisa é você falar que tudo é interpretação, cai entre nós, para nós. Outra coisa, você fala para uma criança que tudo é interpretação. Quando você trabalha isso na criança, isso pode ter as consequências ruins para nós. E é o que o processo civil, Mantovani, por isso que eu lembrei, faz. Por isso eu criei esse quadro do Labirinto da Linguagem, lembrando das conversas, né, seu Rico, da nossa turma de lógica, lá atrás, quando nós éramos 8, 10 pessoas que debatíamos isso. E, por exemplo, no processo civil, as condições da ação. Nós sempre aprendemos o seguinte: 3 são as condições da ação: legitimidade, interesse e possibilidade de juízo do pedido. Se nós temos as 3, então nós temos ação. Isso é mais ou menos a teoria da norma agora. Se, então. Só que logo na aula seguinte, no capítulo seguinte do processo civil, vai o autor e diz o seguinte: olha, o juiz pode extinguir o processo, dizendo que talhe, que é parte legítima, e mesmo assim ele teve ação. Então veja, aquelas 3 são condições da ação, falta uma, mesmo assim eu tive ação. Então isso nunca entrou na minha cabeça. Qualquer pessoa que tem o mínimo de pensamento, busca uma coerência no pensamento, que é o positivismo lógico, semântico, busca isso. Você pode partir de uma coisa absurda, mas vamos buscar coerência. Falta, então, ou bem, aquelas 3 condições são as condições da ação. Falta uma, eu não tive ação, ou aquelas 3 não são condições da ação. É porque num passe de mágica, o processualista muda o conceito de ação. E nós, introdutores, não percebemos isso. Talvez nem ele tenha percebido isso. O que ele faz é uma mudança brusca e nós ficamos repetindo a história dos nossos professores. Tal qual ação declaratória, interesse processual
eficácia ex-tunc. Isso é repetido pelos processualistas de uma maneira enfadonha. A ação declaratória busca justamente declarar algo que já pré-existia no mundo. Ora, se já existia, então qual o interesse que eu tenho na declaração? Essas questões começam a se colocar e eles começam a entrar numa contradição interna do discurso deles. Qualquer pessoa de fora que tenha esses critérios que nós tentamos trazer e chamar a atenção o tempo inteiro, logo nota uma contradição interna do discurso que não se sustenta. Como pode a ação ser declaratória e eu ter interesse? Veja, se João é pai de José e eu busco no juiz apenas a declaração de João é pai de José, qual é o interesse que eu tenho se ele já é pai? Então, mais uma vez a lógica funcionando como P do plano dos fatos e buscar um não P no plano do direito. Isso é interesse em termos normativos, interesse jurídico, em termos processuais. Mas a falta dos critérios de lógica, de construção semântica, são caras a nós juristas. Eu tenho vários outros exemplos. Desvio interlocutória é aquela que decide uma questão incidente no processo. E aí você pergunta para o processualista, o que é uma questão incidente? Aí começa a titubear, porque também ele já não sabe mais o que está falando. Então ele fica naquela situação desconfortável. Jurisdição voluntária é jurisdição? O processualista classifica a jurisdição em contenciosa e voluntária. E depois discute se a voluntária é jurisdição. Sabe, essas coisas vão nos levando a um beco sem saída, a uma crise total de compreensão do sistema, do direito e da vida, né, Robert? Acho que nós já pensamos muito sobre isso. Gabriel e Charles estão aqui. Será que para levar isso mesmo como visão de mundo? Vamos levar a compreender. Eu não consigo enxergar isso. Então, eu vou pular alguns quadros que eu tinha feito para adiantar e vou chegar à norma. Todo mundo já sabe como funciona, a Aurora acabou de falar. O que eu quero me deter é sobre isso, para dizer alguns pontos do processo que eu reputo relevante. Eu vou falar isso pensando alto. Eu posso estar dizendo uma grande besteira, mas talvez isso seja importante para a reflexão do processo. A relação jurídica, agora eu estou rapidamente nesse ponto, mas é importante trabalhar sempre como direitos e deveres. O professor Lorival Villanova, muitos estão, como diz na minha careca de saber, mas eu faço questão de voltar nisso. Sempre direitos e deveres correlatos. Então, isto é a relação jurídica entre sujeito e outro. O que importa disso tudo é que Kelsen tomou esse estudo da norma que nós trabalhamos, que agora falou bem, e dividiu a norma em primária e secundária. E o professor Lorival Villanova aprofundou isso nos livros dele. Então, eu tenho sempre um fato atrelado a uma relação jurídica, que é a norma primária. Dizia o professor Lorival Villanova, um fato lícito, estabelecendo direitos e deveres correlatos. Então, esta é a norma primária. E eu tenho a norma secundária, que é depois do ou lógico ali, como hipótese, a negação do consequência primária. E como consequência, a relação jurídica processual.